Gustat et videte quam suavis est Dominus. Alleluia, alleluia, alleluia. As leituras de hoje nos mostram a misericórdia do coração de Jesus. O coração de Jesus que tanto amou os homens, que não poupou meios de mostrar o seu amor e nos mostra nos dando o perdão. Ele quer nos perdoar, quer nos acolher, quer nos dar a graça da união com Ele. E hoje as leituras nos levam exatamente a isso, mas nos chamam a atenção para alguns pontos. Primeiro, São Pedro nos fala da importância e necessidade da humildade e da sobriedade. E Jesus no Evangelho conta duas parábolas dentro da trilogia das parábolas da misericórdia. A primeira é do filho pródigo, a segunda da ovelha perdida e a terceira da dracma perdida. Estão lá no capítulo 15 do Evangelho de São Lucas, que expressa exatamente essa misericórdia do coração de Jesus para conosco. Na leitura da epístola de hoje, São Pedro fala de modo especial aos jovens. No versículo que antecede a leitura, fala dos jovens que devem ser humildes, e diz que nós devemos nos humilhar, porque Deus dá a graça aos humildes e resiste aos soberbos. E isso é muito importante termos bem claros, porque na base de todo o pecado está sempre o orgulho, a vaidade humana, e na base de toda virtude está a humildade. E se nós não praticamos essa virtude, que é algo que deve ser vivido e conquistado todos os dias, nós caímos. As nossas quedas em geral são por causa da falta de humildade, e a falta de humildade nos leva a um certo sentimento de autossuficiência, não só com relação a Deus, mas também com relação ao próximo, e nos leva muitas vezes a julgarmos o nosso próximo e irmos ao encontro das pessoas como se nós fôssemos melhores, ou como se as coisas que os outros fazem nós não fazemos, ou se fazemos, damos sempre nossas desculpas pelos nossos erros. Afinal, nós nos consideramos quase perfeitos, quando não perfeitos, e procuramos sempre nos desculpar quando erramos, e procuramos justificar nossos erros acusando os outros, não olhando para dentro de nós mesmos. Por isso São Pedro, ele diz: irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o demônio, anda como um leão ao redor de vós, querendo devorar. Nessa primeira epístola de São Pedro, ele fala 3 vezes da sobriedade, que aqui vai junto com a humildade. Primeiro fala da sobriedade, que deve nos levar a termos cingidos os nossos rins, ou seja, com uma vida de penitência, porque estamos caminhando nesse caminho que é o mundo. Então não podemos querer ter uma vida sem penitência. Isso deve fazer parte da nossa própria existência. Se não fizermos penitência, todos pereceremos. Então, quando nós falamos em penitência, eu não digo aqui apenas momentos de penitência. Eu não vou comer carne na sexta-feira porque eu faço penitência, ótimo. Eu vou fazer um jejum porque eu estou de penitência, ótimo. Em compensação, saindo dali, faz tudo o contrário, então não adianta. A penitência deve ser algo que deve fazer parte da nossa vida. O espírito de penitência, o espírito de sacrifício deve ser algo do dia a dia. Aprendemos a sofrer, passar as dificuldades, passar os momentos difíceis, coisas que nos custam fazer,
por amor. Isso deve ser parte da nossa vida. Nós não fazemos penitências pontuais apenas. A vida deve ser de penitência. Por isso São Pedro diz: sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, anda como um leão. Ele não fica tomando conta de nós apenas em determinados momentos, o tempo todo. Além disso, há a nossa concupiscência da carne, há a soberba, as tentações do mundo. Então precisamos ter esta vida de sobriedade em tudo. Essa sobriedade diz respeito à virtude da temperança, ter a justa medida de todas as coisas. Santa Teresa dizia que nós não deveríamos, por exemplo, sair da mesa sem termos feito ao menos uma pequena mortificação. E a nossa vida deve ser uma vida de mortificações no dia a dia. Mortificações na língua, no modo de falar, mortificações na alimentação, sem exigências descabidas, e na justa medida, mortificação no sono, e por aí vai. Então, sede sóbrios e vigiai. São Pedro nos chama a atenção disso. Assim nós rezamos melhor, assim nós vencemos as investidas do demônio. O bom uso das coisas desse mundo e o espírito de penitência. Gravem bem essa expressão. Espírito de penitência deve ser algo contínuo na nossa vida. E Jesus então vai nos mostrar, aliás, São Lucas vai nos mostrar uma ocasião em que Jesus vai exercer sobre nós a sua misericórdia, sobretudo quando nós caímos. E a parábola vai nos mostrar isso. E que ocasião foi dessas parábolas? Isso é muito interessante observar. Primeiro, Jesus estava comendo com os pecadores, os publicanos. Muita gente ia para lá, atraída por ele. E ele começou a ser criticado por isso. Ele come com os pecadores, ele recebe todo mundo, vai assim se sujar, né? E Jesus então, para responder a isso, vai contar as parábolas da misericórdia. O Espírito de Cristo é totalmente diferente do espírito daqueles fariseus. O espírito daqueles fariseus era um espírito de orgulho. Os fariseus eram um grupo fechado, uma espécie de seita ou classe que havia lá em Israel. E Jesus tem um modo de agir totalmente diferente deles. Enquanto eles se achavam os perfeitos, os melhores, os detentores da verdadeira religião e do verdadeiro modo de viver a religião, Jesus, ele acolhe a todos com sua misericórdia, com o seu amor, com o seu espírito de bondade. E isso provoca nos fariseus murmurações. Começam a criticar, a falar entre si: esse homem acolhe os pecadores. Os maus têm sempre uma censura contra os bons. As ações mais santas são sempre objeto de críticas por parte daqueles que querem as coisas más, pois julgam até as intenções. Nós corremos também esse risco, né? Há grupos na igreja que se dividem em classes. Nós somos os melhores, somos os detentores da verdade, os detentores da fé, os detentores dos bons costumes, e os outros são os pecadores. Só que a igreja é para todos. Ela é santa, mas ela é cheia de pecadores. E quem são os pecadores? Os pecadores da igreja fazem parte de um grupo, enquanto os santos fazem parte de outro grupo? Claro que não. Todos nós somos pecadores.
E todos nós temos a graça de Deus para sermos santos. Então não vamos dividir a igreja entre puros e impuros, como se nós só fôssemos os detentores da verdadeira fé, da verdadeira religião, por isso somos melhores, somos santos, enquanto os outros são todos pecadores. Na verdade, o pecado, ele perpasseia por toda parte. O demônio põe suas inspirações em todos os lugares. Então, em todos os lugares da igreja há santos e pecadores. Não é a classe daqui que é mais santa, a outra é pecadora, ou vice-versa. Nós temos que ser realistas e entender que o pecado, ele faz parte da vida humana hoje, em todos os lugares. Então, em todos os lugares há muita gente santa. Eu tenho experiência disso, vejo quantas pessoas se dedicam a Deus e vivem uma vida de intensa oração e de intensa união com Deus, mesmo fazendo as coisas do dia a dia. E há tantos outros que lutam e lutam e caem, se levantam e caem, se levantam. E há tantos que realmente levam uma vida largada, não estão preocupados nem um pouco com ter uma vida de luta contra o pecado para se santificarem. Isso faz parte da nossa realidade humana e faz parte da nossa realidade da igreja. Então nós temos que ter muito cuidado para não termos um espírito farisaico de ficarmos julgando as pessoas e achando que os outros são piores do que nós somos, ou começarmos a jogar a culpa das nossas mazelas nas atitudes dos outros. Todos nós somos frágeis e temos que nos ajudarmos mutuamente a nos levantarmos e caminharmos rumo ao céu. Todos nós temos este compromisso também, não só com a nossa vida, mas o compromisso também de sermos testemunhas do amor de Deus para os nossos irmãos e de sermos compreensivos, acolhedores, rezarmos uns pelos outros para nos santificarmos, porque a salvação vem para todos. Todos nós precisamos da graça de Deus. E não existe hoje na igreja dois Cristos, um Cristo de um lado e outro Cristo de outro. O Cristo é o mesmo, o Jesus é o mesmo. E nós somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai que está nos céus. E todos nós precisamos da graça de Deus. Muitas vezes nós nos colocamos uma espécie de pedestal, como se nós fôssemos os perfeitos, fôssemos católicos de primeira categoria. Isso não é verdade, é uma grande mentira, porque isso não existe na igreja. Então Jesus mostra exatamente isso para os fariseus. Até eles, se eles se convertessem, Jesus os acolheria como ovelhas. Por isso Jesus vai contar a parábola da ovelha. Ele é o bom pastor, que vendo uma ovelha, e a ovelha pode ser cada um de nós, e vendo a ovelha que se desgarrou do seu rebanho, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. Esse é o bom pastor, esse bom pastor que desce do céu, deixando lá os anjos, e vai ao encontro do homem, que é essa ovelha perdida. E mesmo nesse grande rebanho que é a igreja, Jesus faz a mesma coisa, vai sempre em busca da ovelha perdida com a sua graça, como inspiração. De algum modo, nosso Senhor chama, e chama a cada um de nós, porque Ele é misericordioso. Enfrenta os perigos, a paixão, desde a prisão até o pretório de Pilatos, do pretório de Pilatos até a cruz. Jesus, Ele enfrenta tudo isso para resgatar a ovelha perdida, porque Ele nos ama, de modo que ninguém pode dizer: eu não tenho mais jeito, eu estou perdido. Ninguém pode dizer isso. É uma grande tentação o desespero de salvação, que pode até ser um pecado contra o Espírito Santo. Temos que confiar na graça de Deus. Jesus é aquele bom pastor que cura a ovelha.
E o que caracteriza esse pastor é ser médico. Médico que cura feridas. E todos nós temos nossas feridas. Todos nós. Coisas do nosso passado, muitas vezes da nossa infância, que nós carregamos e que nos influenciam nas nossas atitudes hoje. Feridas feitas por pessoas a quem muitas vezes amávamos, dedicamos muitas vezes toda a nossa vida e essas pessoas nos feriram. Feridas que a própria vida nos colocou diante de tantas circunstâncias em um mundo tão difícil de se conviver, de se viver. Feridas feitas por nós mesmos, pelas nossas displicências, pelo nosso descuido da nossa vida, e tantas feridas. Nós somos essas ovelhas feridas, e todos nós temos, cada um é sua. E Jesus é esse pastor médico que vem em busca para nos curar, nos dar esse alento, nos curar em nossas feridas. Depois ele põe nos ombros aquela ovelha, e colocar nos ombros significa o cuidado. Ele poderia dizer para a ovelha: eu te tirei, agora vem atrás de mim, e vem, e a ovelha viria cambaleando, né? E Jesus não pega nos braços, porque Ele nos ama, Ele cuida de nós, com um carinho especial. Como nós temos que aprender de Jesus este cuidado com aqueles que caem. Como temos que aprender aqueles que são mais fracos, que precisam de nós, de uma palavra, que estão passando por uma fase difícil, uma doença, por exemplo, né? Ou uma aflição na família, ou a perda de um ente querido, né? Como nós temos que ser também como Jesus, que vai em busca e põe nos ombros. Mas há também, e Jesus fala disso, da alegria da festa, alegria daquele que acolheu a ovelha que se perdeu, e agora todos festejam. É a alegria da igreja, é a alegria dos anjos do céu. Por isso, meus irmãos, vamos ter bastante confiança no coração de Jesus, confiança em seu amor. Muita gente acha que tudo está perdido, não tenho mais jeito. Não, sempre temos jeito. Nossas feridas, por maiores que sejam, sempre o médico divino vai poder curar. Basta nós queremos nos deixarmos conduzir por Ele. E tenho certeza, a alegria será grande entre os anjos e santos do céu. Confiemos, nos entreguemos a Ele e atendamos a seu chamado, e Ele cuidará de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gustate et videte quam suavis est Dominus.